Oi galera, tudo bem? Estou aqui então para falar com vocês sobre as nossas atividades da segunda semana do segundo semestre, né? Como vocês sabem, a gente acabou então o primeiro semestre no final de agosto e nós já estamos agora em setembro no segundo semestre, né? É muito provável que vocês recebam aí nos próximos dias as notas de vocês. Nós já fizemos o conselho de classe e aí vocês vão receber agora nos próximos dias as notas de vocês, tá? Alguns não vão receber as notas porque vão ser convidados a irem até a escola para explicar e para conversar sobre por que não estão fazendo as atividades, né? Mas a maioria de vocês já deve estar em contato aí com as notas de vocês na próxima semana, certo? É importante lembrar, galera, que quem tiver com uma nota ruim no primeiro semestre vai poder recuperar essa nota agora durante o segundo, tá? As minhas atividades continuam abertas lá no Classroom. Vocês podem abrir, podem entrar a hora que quiserem, reverem e refazerem as atividades que acharem que precisam fazer, tá certo? E aí aos poucos eu vou entrando no site, vou vendo quem fez, vou corrigindo e vou modificando lá as médias do semestre passado, tá certo? O importante é que todo mundo procure fazer e procure ficar com a nota redondinha para que a gente não tenha problema lá no final do ano, tá? Do segundo semestre, a gente já fez então uma atividade que era para entregar até a sexta-feira, dia 18, né? E agora nós estamos fazendo a segunda atividade com vocês do primeiro ano, certo? Em introdução ao turismo, o que nós vamos trabalhar agora nesse segundo semestre um pouquinho? Nós vamos trabalhar turismo e meio ambiente. Por quê, galera? Essa disciplina, inclusive, era uma disciplina mesmo, com um nome lá na grade de vocês, e que acontecia no primeiro ano do MEP, quando a gente tinha lá atrás, em 2006, 2007, a primeira matrícula que a gente tinha. Com o passar do tempo, o Estado foi modificando a matrícula e essa disciplina saiu, né, da grade de vocês. Mas o assunto é extremamente importante, ainda mais em Bombinhas, porque os principais atrativos turísticos de Bombinhas têm a ver com a preservação do meio ambiente, certo? Então, eu já trouxe para vocês na atividade passada, na primeira atividade, um texto sobre o que é turismo e meio ambiente, né? Quem não fez ainda precisa ir lá olhar, estudar e responder aquelas questões, tá? A minha atividade da semana passada, retrasada, ela não é uma atividade que precise de muito raciocínio, ela precisa de leitura. Se você leu, você consegue responder o questionário e vai ficar com uma primeira nota boa no segundo semestre, tá? E é importante que vocês leiam porque o assunto é importante. Então, professor, passou a semana, agora ficou para trás. Não, volta lá, revê o texto, faz as atividades para a gente deixar aquilo redondinho, tá? Essa segunda atividade que eu estou postando agora, e que também vai ter 15 dias para vocês fazerem, ela é uma outra atividade com texto e que fala sobre o papel da iniciativa privada na preservação do meio ambiente, tá? Como é que é isso, galera? Primeiro é importante a gente fazer essa separação do que é público e o que é privado, né? Tem gente que confunde e diz que público é aquilo que a gente não paga e privado é aquilo que paga. Não é bem isso, tá? Vocês vão ver que tem coisas públicas que a gente paga. Por exemplo, quando a gente vai num parque municipal lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, a gente paga ingresso para entrar. E o parque é um parque federal, né? Um parque do governo federal. Então não é verdade que a gente não paga naquilo que é público, tá certo? A diferença é quem é que é o proprietário daquele empreendimento, daquela área, daquele espaço. Então, por exemplo, quando a gente tem o Parque Municipal do Morro do Macaco, ele é um parque municipal. Quem é o proprietário da área? A Prefeitura Municipal, certo? Então, é o poder público que é o responsável por cuidar da área. Quem vai lá manter aquela área é a Prefeitura Municipal, tá? E quando você tem, por exemplo, o Parque de Praias, ele tem um dono. E é esse dono que é o responsável por coordenar e por cuidar daquela região, certo? Então, a gente muitas vezes fica pensando isso, tá, mas o poder público só que é responsável pelo meio ambiente, é o poder público que cria as regras,
o poder público que decide como é que funciona e a iniciativa privada só tem que aproveitar o espaço. Será que é assim que funciona? Né? Então eu publiquei para vocês um textinho que vai falar sobre isso, sobre quais são as responsabilidades da iniciativa privada na preservação do meio ambiente, tá? E aí eu fiz um questionário novo com vocês, só que esse questionário é diferente de todos os outros que eu fiz até agora. Porque os outros questionários que eu tinha feito eram perguntas de múltipla escolha. Você respondia, tinha certo ou errada e pronto, acabou. Dessa vez não, dessa vez eu fiz um questionário com questões abertas, onde vocês vão poder escrever aquilo que vocês mesmos pensam, tá? Tem ali 6 questões, 4 são questões que estão de acordo com o texto, então é só você procurar no texto e responder, e tem 2 questões que são mais em cima da realidade que vocês conhecem, tá certo? Eu quero que vocês tentem fazer e quero que vocês daí vão mandando as respostas, que pelas respostas eu vou saber se vocês entenderam a proposta ou não, tá? Uma última coisa que eu queria falar com vocês, gente, que é muito importante, é o seguinte: não desistam agora. Nós estamos em setembro, né? Vamos correr atrás, vamos terminar esse ano do melhor jeito possível, certo? Eu sei que vocês estão cansados, eu sei que muitos gostariam de voltar para a escola, eu sei que a gente fazer as atividades remotamente não é a mesma coisa, eu sei de tudo isso, mas nós não podemos nos deixar abater agora no final, tá? Tem gente que vem vindo muito bem obrigado até agora, não é agora que vai deixar a peteca cair, né? E aqueles que ainda não estão focados e concentrados naquilo que precisam fazer, vamos correr atrás do prejuízo, galera. Pega lá as atividades. Eu tenho 2 filhas, vocês sabem, né? E eu pego com as meninas e faço a agenda com elas e a gente organiza ali 3, 4 atividades por dia. Se vocês fizerem isso na casa de vocês também, com certeza vocês vão conseguir vencer as atividades que estão em atraso até chegar nas atividades que estão em dia, né? Essa minha, por exemplo, agora que eu estou postando para vocês hoje, vai estar disponível durante 15 dias. Não é uma atividade que leva mais do que meia hora, 40 minutos. Então, se vocês se organizarem para fazer 2, 3, 4 atividades por dia, eu tenho certeza que vocês conseguem colocar em ordem a vida de vocês e que aí as médias vão estar resolvidas, tá? Não deixem a peteca cair, não desistam de fazer as atividades, certo? E repassem esse vídeo para os colegas de vocês. Manda pelo WhatsApp o link, ele vai estar publicado no YouTube, é facinho de qualquer um consultar, né? Ajudem a gente, pesquisa, puxa um amigo que está lá atrasado, um amigo que não está em dia e fala para ele: ô fulano, vamos fazer as atividades, olha, eu fiz essa aqui, como é que você acha que é aquela lá? Conversem sobre as respostas, estudem junto, né? Não são provas, esses exercícios que eu estou passando para vocês não é uma prova que você tem que fazer individual, sem consulta, não, é muito pelo contrário, é um exercício para você consultar, para você estudar, para você debater com o colega, faz um hangout, faz uma ligaçãozinha de WhatsApp, puxa ali 3, 4 amigos, estudem o texto juntos, né? Tentem fazer com que essa modalidade à distância ela seja o menos chata possível, né? E vamos ver se a gente consegue chegar aí no final do ano, todo mundo bem, todo mundo com nota boa, todo mundo aprovado direitinho, tá certo? Contem comigo, se precisarem me mandem um WhatsApp, peçam ajuda, vamos lá, vamos fazer esse segundo semestre aí melhor do que o primeiro, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa semana!